chega aí. Vamos dividir a tela aqui com o pastor Juscelio, nosso amigão. Pronto, tá aí o cara, rapaz bonito, Olá! pastor abençoado. Olá! Isso aí, gente. Isso aí. Bênção de Deus. Pastor, que bom te ver, pastor. Que bom te ver. Eita! Eu tô Você era de tentando. perto, você era de perto, ficou longe agora, mas eu tô bem pertinho de você. É, Amanhã, amanhã eu vou passar beirando a sua casa aí. Vou é pegar mesmo? pegar um voo em Campinas, então vou estar bem pertinho de você. Vou passar pertinho de você aí. Então, e eu amanhã eu vou para perto de você, porque amanhã eu pego o voo aqui e vou para Itajaí. Que hora que é teu voo? Meu voo é às 10, eu acho que 10 e um pouquinho. Então, no mesmo voo, acho. É, chega a 11 e pouquinho aí. Estamos indo para a convenção, né? Então tá, vou tá lá também, então vai ser. Vamos sair grudados já aí. Vai ser. Pronto. Muito bom, pastor. Bem, vamos ver se o pastor Arão, já que vai entrar conosco na live, já está aqui. Já está. Vamos aceitar ele. Vamos dividir a tela em três aqui. Vamos começar o assunto aqui. Vamos lá. Estou à Bem, disposição. Eu tô tentando melhorar a minha luz aqui, porque eu não estou na minha casa, então estou imagina. muito, tô Eu, despreparado de luz, mas eu vamos lá. também, eu tô na casa de um amigo aqui, para você ter uma ideia. Estou na casa do pastor Vinícius e o pastor Arão comendo sorvete aí, ó. Não pode, não. Isso mesmo. Boa noite, Irineu, boa noite, Juscelio. Boa noite. Gente, vamos lá? Eu tô até Deixa. feliz, que eu tô fazendo live com dois ricos agora. Nossa, é muita emoção. Ontem eu estava falando, deixa eu lembrar com quem? Ah, com o pastor J.B. Carvalho. E estávamos falando essa questão de crente quando se encontra, falar de revelação, de coisa de Deus, da Bíblia. Ele de repente olhou para mim e ele falou: Cara, nós estamos na mesma página aí, viu? Ai, gente, ó, eu estou lançando um livro aqui, ó, para o pessoal que está entrando aqui agora, um livro chamado Código da Riqueza. A importância de você entender o que Deus ensina a esse respeito, para quebrar mentalidades, às vezes tóxica, às vezes religiosa, limitante, e tantas outras coisas, crendices, né, que são jogadas dentro da igreja, fora da palavra, as contrárias à palavra de Deus. E é um assunto que a gente às vezes não dá o devido valor, né? E hoje eu escrevi numa rede social que toda a riqueza que você não conquista ou deixou de desfrutar ou conquistar foi por uma sabedoria em que você não aprendeu. Em algum momento você quebrou na linha dos princípios uma sabedoria e não conseguiu conquistar. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu vou ler os capítulos do livro aqui para a gente entrar num dos assuntos aqui. Eu sei que quando a gente começa a falar de uma coisa acaba puxando a outra. Mas os títulos desse livro, os capítulos, menos é Temor a Deus, né? Ô, Coisa Irineu, mais. eu tô sem o livro aqui, porque você não mandou para mim. Não sei se você Então, mandou pro Juscelio, né? eu não, Mandou para você? não mandei também, não mandei. Eu não mandei porque o livro, eu tô com o boneco do livro, ele chegou hoje no escritório. Certo. Então, aí eu vou mandar para você. Vou mandar, você vai fazer um, botar um store lá para mim, né? Mas ó, os assuntos do livro são esses, ó, o temor a Deus, a indignação e arrependimento, não ame as riquezas, conquiste-as, né? Mudança de mentalidades. Eu estou falando dois capítulos sobre honra, gratidão, a unção, a habilidade de que precisamos da habilidade de Deus para conquistar a riqueza, a transferência de riqueza que sempre numa estação Deus faz com alguém, com um propósito, claro, de que o evangelho seja derramado sobre as pessoas. Propósito para as riquezas, eu acho que é muito importante, porque quando a pessoa vive sem um propósito é uma coisa horrorosa. Uma das mensagens mais extraordinárias financeira que eu acho não é nem dinheiro, chama-se perdão, que eu coloquei num capítulo só tratando disso.
porque eu acho que muitas pessoas às vezes ficam paradas na vida, muitos problemas familiares, as pessoas não avançam na conquista de riqueza porque exatamente não entenderam a área de perdoar. E um capítulo também destinado à generosidade, o ambiente da generosidade, como gerar riqueza, enfim. Então, bastante capítulos aqui. Então, eu acho que um que dá para a gente começar aqui, falar hoje, por exemplo, sobre gratidão, né? A importância de a gente mudar a mentalidade nessa área. E a gente vê que muitas vezes pessoas não se dão bem na vida por não entender essa área, né? Aquela criança que não aprendeu sobre gratidão, depois quando é jovem não aprendeu sobre gratidão e acaba fechando canais da vida de bênção. Ainda que o pastor Arão tem, acho que, livros escritos só sobre isso também, né? Irineu, sabe que eu ia te dar uma opinião aí? Hum. Será que podia tirar um pouquinho os comentários, depois a gente volta, só para ficar um pouco mais limpa a tela? Vou tirar aqui. Tomei um Tá. sorvetinho aqui agora, Juscelio. Acabei Rapaz, de chegar. me deu inveja, mas eu não falei nada, fiquei quieto. Bom, Irineu, um beijo no seu coração. Você sabe que eu sou seu fã, tenho você como um irmãozão meu irmão mais velho. Sou seu fã, admiro tua vida, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem uma graça muito grande em lidar com finanças. Juscelio, já conheço há muitos anos, apesar de a gente não ser tão próximo, correria cada um na sua pegada, no seu ministério, e muito bom estar com vocês aqui, mas já conheço o seu ministério, sua vida, e muito feliz de a gente poder estar junto aqui. Que bom. E eu acho que, assim, quando a gente pensa em finanças, né, Irineu, normalmente as pessoas pensam, né, que a questão das finanças está mais ligada à questão administrativa. Mas são tantas coisas que às vezes a pessoa, ela até tem uma facilidade na área de administração, mas é uma pessoa que ela carrega algumas coisas com ela ainda, mesmo talvez sendo alguém que já teve uma experiência com Deus, já se converteu, se entregou sua vida a Deus, ainda que eu acredito que possa ter pessoas aqui que não são evangélicas na live com a gente. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto algumas coisas são a razão delas estarem com a vida travada. Uma delas é a falta do perdão, né? Mas, para mim, a ingratidão é uma das principais razões que tem amarrado a vida de muita gente na área da prosperidade, inclusive na prosperidade financeira. Eu penso o seguinte, vê se faz sentido para vocês dois, também uma boa noite a todos vocês que estão assistindo a live com a gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vê se faz sentido para vocês e vocês que estão nos ouvindo aqui, conectados com a gente, vê se faz sentido para você, pensa sobre isso. Eu acredito que tem 3 classes de pessoas. Os gratos, aquela pessoa que é grata, né? O grato, na verdade, você nem faz muito por ele e parece que você deu a vida por ele. Não sei se você já percebeu isso, Juscelio. Entendeu? Às vezes você faz pouco por alguém. Eu tenho algumas ovelhas minhas, pessoas que caminham perto de mim, que eu sei que eu não fiz tanto por elas. Mas, cara, elas têm uma gratidão que é um negócio fora do comum. São os gratos. Aí nós temos uma outra classe que são os ingratos. Que o número de ingratos também é muito grande. Muito grande. Mas tem uma outra classe. Tem o grato, o ingrato e o não grato. Eu acredito que tem uma classe no meio. Ele não é nem ingrato, mas também não é grato. Ele é neutro. Ele nem demonstra ingratidão, mas também não demonstra gratidão. E eu já percebi ao longo da vida, né? São anos ensinando sobre finanças. Também estou com 59 anos, Juscelio.
Eu vou fazer 60 agora, mês de junho, 60 anos, entrar na casa de 60. Daí o tempo vai nos mostrando algumas coisas, né? E uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, você colocar um capítulo no seu livro, Ineu, sobre gratidão, é algo impressionante, extremamente pertinente de você falar sobre códigos de riqueza ligado à ingratidão. Porque a maioria das pessoas ingratas que eu conheço, todas parece que tem uma vida travada, cara. É impressionante como as pessoas que são travadas financeiramente, parece que ela tem... A impressão que eu tenho é que essa pessoa tem um elástico assim, amarrado na sua cintura, aí ele vai, ele se esforça. Quando ele pensa que ele vai, aí parece que o elástico puxa ele para trás assim, e não, a vida dele não vai. E aí quando você começa a observar o comportamento dessa pessoa, está ali instalada sobre ele, sobre ela, uma ingratidão, cara. Ou uma ingratidão estampada, ou uma neutralidade nisso, que para mim se torna alguém não grato. Ele não é ingrato, mas também não tem uma expressão de gratidão. Então, eu particularmente acredito que a ingratidão é um dos elementos com muito poder de travar a vida também financeira de uma pessoa. E até não só de travar a vida de uma pessoa, mas como também ela contribui, a ausência de gratidão, ela contribui até para que as pessoas que poderiam ser os veículos, porque Deus sempre vai usar pessoas, né? Deus usa pessoas. O mecanismo que Deus usa é pessoas. Veja, desde quando nós nascemos, Deus está usando pessoas. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. Eu dependo de Deus, mas preciso de pessoas. E Deus sempre vai nos promover, nos abençoar através de pessoas. Quem compra o nosso produto? Quem trabalha para nós? Para quem nós trabalhamos? São pessoas. A maneira como Deus nos abençoa é passando pelas pessoas. Sempre haverá uma pessoa com uma chave na mão entre o nível que você está agora e o nível que você deseja ir, que vai abrir essa porta. Sempre Deus vai usar pessoas. Agora, se nós somos pessoas não gratas, que não demonstram gratidão, nós não estamos dando um combustível para que essas pessoas também tenham o prazer de nos abençoar. Isso começa dentro de casa. Se você tem um filho que não é grato, você não tem nem ânimo de ficar abençoando aquele filho seu. Se você tem um discípulo, um amigo que não demonstra gratidão, você não tem nem energia, você não se sente nem motivado para abençoar a vida dele. Então, para mim, a ingratidão é uma das principais coisas que tem, na minha opinião, impedido pessoas de experimentar uma vida mais abençoada e a riqueza na vida dela. É interessante, pastor, que resumindo bastante assim, você falou aqui, mas eu acho assim, ó, a ingratidão, ela provoca assim, todo investimento que você fizer numa pessoa que não tem gratidão no coração, tudo que você fizer, isso se volta contra você. Aquela pessoa vai usar aquilo contra você. Tipo, você fez isso por uma pessoa, ela vai dizer que você deveria ter feito isso mais aquilo. Ela nunca tem satisfação naquilo que você faz. Em relação a Deus, aquela pessoa não avança, porque todo coração ingrato se volta contra ele mesmo. Então, é importante deixar. Tem pessoas que veio de uma família, de um treinamento, de uma mentalidade não treinada nessa área, mas vai chegar um momento na vida que ela vai encontrar alguém que vai tentar mudar esse capítulo na vida. E esse é um momento assim de mudança, que eu acho que a cultura do nosso país não ter muita gratidão culturalmente. Nós somos colonizados num jeito de que alguém tomou as coisas da gente e a gente escondia de quem veio tomar. E se criou a lei da vantagem no Brasil. E é uma cultura que tira a gratidão do coração das pessoas. Então,
muitos fracassos acabam acontecendo porque mesmo depois, quando a pessoa entra para o evangelho, ela não deixa se tratar dessa área e acaba sendo um sintoma que vai fazer ela parar aí. Dá a sua opinião aí, pastor Juscelio. Primeiro, boa noite, a paz a todos, né? O É Juscelio um, tá mais velho, mas parece que tá ficando mais bonito, né? Já pensou? Tem algumas coisas que ajudam para isso, a gente está usando, né? Mas, assim, boa noite, a paz a todos que estão nos acompanhando aqui. Meu pastor querido, que bom estar com vocês aqui. Bom, bom mesmo. Vocês são uma enciclopédia, um poço que transborda ensino e sabedoria, mas só para colaborar e encostar naquilo que está sendo colocado na mesa. Assim, uma percepção bíblica que se tem é que a gratidão ela é a matéria-prima da adoração. Jesus ele diz que quem muito foi perdoado, muito ama. E não tem quem foi mais ou menos perdoado, tem quem tem mais ou menos reconhecimento do perdão. Parte. Então, é a matéria-prima da adoração e ela é a matéria-prima da multiplicação, né? Uhum, Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele não orou para o Pai multiplicar, a Bíblia diz que ele deu graça. E uhum, aonde tem gratidão, o pão se multiplica. Perfeito. E o contrário disso é verdadeiro, porque assim como a gratidão ela é a matéria-prima da adoração e da multiplicação, a ingratidão ela é a matéria-prima da murmuração e da diminuição. Você reclama do carro, o carro estraga mais. Você reclama do salário, o salário dá menos. Reclama da esposa, ela piora. Então, só que o, você não é só uma questão de intelecto, de saber sobre isso. A gente, dependendo da cultura familiar que a gente vem, às vezes você tem a mente treinada nisso, como o pastor Irineu colocou na mesa, e ensinos de homens que viraram o cativeiro na sua própria história, de uma certa forma, vem junto com a sua conversão. Eu percebo que no novo nascimento de cada um, vem um DNA vocacional também. Eu lembro que eu me converti e me casei simultaneamente. Nos dias que eu me converti, nesses dias eu me casei. E eu não recebi só Jesus de presente no meu casamento. Eu recebi um DNA para abençoar matrimônios. E eu vejo que na pessoa de vocês veio no DNA vocacional essas chaves. E isso é lindo, porque o corpo de Cristo é lindo que Deus não dá tudo para um só. Mas tem pessoas que têm uma determinadas chaves. Sabe aquelas doenças que você já tem como sua, mas se você estiver numa conferência do Randy Clark, ele for à procura, você vai lá na frente. Mas o pastor dali, você não vai. Porque você sabe, reconhece que essa pessoa tem uma chave que não só que passa uma informação, transfere algo, gera uma libertação. E a gente tem, eu venho de uma cultura familiar assim muito de muita exigência, de a gratidão ela se apoia no que tem, a ingratidão se apoia no que falta. Verdade. E você é treinado nisso. Chega uma hora que Deus coloca no seu caminho, por causa do seu coração, uma possibilidade de você virar o cativeiro dentro da sua linhagem. E eu lembro que eu já contei isso, há anos atrás, no quarto da minha casa, eu estava ouvindo um CD, eu não sabia quem era aquele pregador, não imaginava. Um pregador chamado Irineu Gruber, era um CD, eu não sabia. E a mensagem era sobre sonhos e visões. E eu lembro que eu ouvi aquele homem por 15 a 20 minutos numa mensagem de 60 minutos. Entre 15 e 20 minutos, simplesmente eu me desatei do que ele estava falando. Eu entrei num lugar, no espírito, e eu me encurvei todo, fiquei igual um feto, e eu gritava, gritava, gritava. Não havia dor, não havia pensamento racional que colaborasse com aquilo, mas simplesmente eu gritava e eu sabia que algo estava rasgando dentro de mim. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o extrato das semanas e meses seguintes, eu estava com
com outra capacidade, outra condição de lidar e administrar coisas que antes eu não conseguia. Então, como é importante a gente acessar, reconhecer primeiro que precisa e se abrir para ser ajudado. É interessante, assim, pastor Juscelio falando aqui, tudo na vida é uma questão de ativação. Você recebe uma palavra dentro do seu dom, da sua vocação, você precisa ativar aquilo. E dentro do seu chamado existe uma prosperidade. E a maior prosperidade de qualquer pessoa que ela vai ter não é o quantas escrituras ela vai ter no nome, quanto dinheiro ela vai ter no banco, mas é quanto ela cresce para servir pessoas com aquilo que Deus colocou na mão dela. Sejam riquezas espirituais, sejam riquezas terrenas, a grandeza de uma vocação, quando ela é entendida no coração de um homem ou de uma mulher, é que todo o crescimento que ela vai ter, toda a prosperidade que ela vai ser em função de servir alguém. Essa é uma sabedoria, essa é uma chave de prosperidade. Porque nós estamos vivendo num mundo, assim, tem duas filas de gente. Tem uma fila de gente que é pega pelo consumo, né? São aquelas pessoas que têm desejo de ficar rico, desejo de ser um pastor famoso, desejo de juntar multidão, desejo de comprar um carro novo, desejo de comprar uma casa, enfim, são manipulados e orientados por desejo. Então, qualquer coisa que aparecer de novidade, que alguém coloca uma propaganda, ele vai ser engolido por isso. E tem aquelas outras pessoas que eu acho que são os vitoriosos, aqueles que, eu escrevi aqui no livro, inclusive, em relação à riqueza, eles constroem. Eles não estão atados ao desejo. Eles são construtores de riqueza. Essas pessoas, eles não têm desejo de comprar um carro, porque eles mudaram de fila. Eles trabalharam de forma que quando eles querem um carro, eles compram. Quando eles querem uma viagem, eles fazem. Eles não são mais atados aos desejos. Eles são construtores, são geradores. E isso, claro, que serve na área ministerial, quanto na área das riquezas físicas. Quando você muda de... Eu sempre digo assim, às vezes nas mentorias que eu faço, você não precisa pensar em ganhar milhões, mas se você ganha R$ 2.000 por mês e você começa a gastar menos do que você ganha e começa a juntar uma reserva de R$ 200 a R$ 300 por mês, você já mudou de fila e você já se encontra numa classe privilegiada, porque a maioria das pessoas, mesmo cristãos dentro da igreja, elas estão sobrevivendo ou administrando a escassez. A grande maioria se tornou até especialista em prorrogar conta, né? Tipo, esse mês foi extraordinário para mim, eu consegui prorrogar metade das minhas contas para o mês que vem. Então, é uma façanha para muita gente isso, porque ele se tornou um especialista no engano, no erro. E ele está numa fila de consumo, ele precisa mudar de fila. E essa é uma sabedoria que a gente não tem visto muita instrução dentro da igreja. A gente não tem visto muita instrução. Eu louvo a Deus, eu vejo que assim, pastor Juscelio, quando você pensa nele, você pensa o quê? Um cara que tem uma luz de Deus para ajudar a família, recuperar a família. Sempre, se você olhar qualquer texto para o pastor Juscelio, se está escrito dinheiro, tem uma vírgula família. Se está escrito Espírito Santo, tem uma vírgula família. Por quê? Porque é o dom que Deus te deu. E nesse dom você prospera. Então, entender isso é importante também. Mas eu acho que tem, assim, coisas que a Bíblia fala muito e nós falamos pouco, e tem coisas que a Bíblia fala pouco e nós falamos muito. E uma das áreas que a gente fala pouco, talvez, é essa, de a gente ser generoso, por exemplo, de trabalhar bem a área das finanças, de ser um bom gestor, de um bom gestor. Porque a maioria das pessoas pensa assim, se eu for um dizimista, as perguntas para mim nas redes sociais são, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu não prospero. Aí você precisa de duas asas para voar, não de uma. Imagine comigo, você é um bom ofertante, um primiciador, um dizimista, você dá 15% da tua renda, mas você fica com 85%, e 85% você administra mal,
que a grande maioria faz, não tem sabedoria, não trabalha com os princípios da sabedoria, 85% que sobra, eles trabalham mal. O que acontece? É que a Bíblia diz que é o maior que abençoa o menor, e não o contrário. Então, você não pode querer que 15% abençoe os teus 85%, ainda que tenha a promessa de santificar, de proteger e até de multiplicar, mas ela não te prospera com abundância. Você precisa ser um bom gestor. E eu estou falando assim na área das finanças. E nós temos pouco ensinamento dentro dessa área. Nós ficamos com 15% de ensinamento sobre a área de generosidade, que é um interesse, às vezes, da necessidade da igreja, mas a necessidade das pessoas não é só isso. A necessidade das pessoas é entender a verdade da palavra de Deus, sobre como você ativar princípios, e dentro desse livro eu falo um capítulo sobre gestão da família, como muitas pessoas não prosperam porque não criou um ambiente de fé. Por exemplo, reúne pai e filhos na mesa para discutir o que está passando na televisão, aquela notícia horrorosa de economia crítica ou Bem, de crises, e não gera um ambiente de fé. O pai e mãe são o que continua fortalecendo a notícia do engano, a notícia errada. Então, essas coisas eu acho que têm que ser tratadas, mas ensinadas. tem, eu vejo que tem um ponto aí também. Eu tenho, assim, um certo questionamento com quem diz assim: eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu tenho problema na área da finança. Eu preciso pensar que se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, eu tenho problema na área da finança, eu estou ofertando e dizimando o dinheiro de quem? Porque se eu te devo R$ 100 e não te pago, e eu oferto R$ 100, dentro de um plano de justiça, esse crédito da oferta vai para quem? Porque eu ofertei o seu dinheiro e não o meu. É, tem, tem, Então, tem, se eu tem oferto, luz nisso. se eu oferto o seu dinheiro, é natural que o crédito não venha para mim. Então, assim, porque também quem conduz a questão da oferta, eu sou pastor. A, Todas as vezes que eu vou ministrar oferta na igreja, eu preciso dizer para minha alma ficar calada, quieta. Por quê? Porque ela pensa nas contas da igreja. O pastor não precisa ser um comerciante, um mercador do evangelho, ele não precisa ser um salafrário, nada. Basta ele ser um homem responsável, que já é o suficiente para a alma dele ministrar oferta para pagar as contas da igreja e não para libertar o seu povo. Então, aí já é um ponto que a gente precisa refletir sobre isso, né? Porque entre tantos ensinos que tem sobre finanças, para mim o ponto 01 é que dinheiro é uma questão de senhorio, né? Ele define senhorio. Foi o único principados que Jesus deu a ele o status de disputar senhorio com ele mesmo. Então, e a gente, como o pastor está falando, mas nós parece que não nos abrimos para esse ensino. Se você for ensinar as pessoas sobre o dom do Espírito Santo, todo mundo se abre. Se você for ensinar sobre dinheiro, eles se fecham. Mas eu nunca vi um casal brigar por causa dos dons do Espírito Santo. Mas briga por causa de dinheiro. Então, por que a gente não se abre para aprender sobre aquilo que nos faz brigar? Por que a gente não Exatamente. se abre para aprender sobre aquilo que nos desestabiliza? Não tem nada que desestabiliza mais a gente que a questão do dinheiro. Você tem aquela sobra na conta corrente, você é um tipo de marido, um tipo de pai. Você tem uma falta na conta corrente, você é um outro tipo de marido, um outro tipo de pai. Por quê? Porque de alguma maneira a insegurança chega. E se a falta de dinheiro traz insegurança, logo o descanso não é do Senhor, porque o dinheiro ele revela a medida que senhorio do senhorio de Cristo que tem sobre a nossa vida. E são medidas.
Ninguém tem esse senhorio num tamanho, são medidas. Então, pensar sobre essas coisas e ter coragem de falar sobre elas, inclusive sobre os nossos temores a respeito, eu penso que é um grande começo para as viradas de chave. A gente reconhecer o quanto que isso mexe com a gente, né? A gente, eu, por exemplo, eu, Juscelio, ser humano comum, eu não tenho problema de dar, de repartir quando tem. Mas ameaçou a falta, é na ameaça da aquilo que o profeta falou, pega o seu último prato de comida e dá para mim, com certeza não estava querendo tirar da mulher o último prato de comida, mas querendo tirar dela o medo de ficar sem, ele estava, porque ela disse, vai faltar. Mas Então, é interessante que quando a gente olha para esse aspecto, às vezes é um ambiente profético que você cria na mente, de confiança em Deus. Aquela mulher, note que ela estava com muita sentença de morte, né, de falta. Eu tenho só um prato e vou comer e depois vou morrer. Mas ela não tinha só isso. Ela tinha uma casa, ela tinha um filho, ela tinha uma família, ela tinha muita coisa. É que quando você tem uma mentalidade de escassez, você não consegue perceber as oportunidades. Você só consegue ver, tipo assim, a tragédia. Eu acho que essa talvez seja uma grande falta no coração, principalmente dos cristãos, quando chega nesse momento em que, às vezes, eles têm coisas e poderiam, a partir daquela visão, daquela oportunidade, ter uma multiplicação, uma construção, ele enxerga só o não ter. É como Jesus fez com os discípulos, né? Tem que mudar aquela mentalidade. Ele pega os discípulos e fala, vamos lá para o outro lado do mar, do córrego, do rio, porque eu tenho que mudar vocês de pensamento, mudar vocês de geografia, mudar vocês de lugar para fazer vocês pensar uma coisa diferente. Você falou aqui no começo, quando Jesus multiplicou os pães. Ele fez os discípulos tirar o olho da visão onde eles estavam vendo falta, não tem comida para essa gente, não vai, é só não ter, não tinha. Aí Jesus mandou eles olhar para o céu. Aí eles, no céu tem, sempre em Deus vai ter. Então, mudar o foco da visão é importante. Mudar essa mentalidade, criar um ambiente profético, eu acho extremamente importante. E isso a palavra de Deus é que tem que gerar em nosso coração. O Arão fala uma coisa sempre: as crises são cíclicas, existem, mas a prosperidade é uma decisão pessoal. Porque Jeremias 29:11 diz assim: Deus, eu, vosso Deus, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de prosperidade, de esperança e de futuro. Aí você olha uma notícia da televisão, ela vai dizer, olha, o futuro está difícil, vai ser pior. Amanhã, então você tem que resolver qual o plano que você vai se adaptar. Quais os ensinamentos que você vai trazer para dentro do seu coração? Qual é a imagem que você vai ter de Deus, dos planos de Deus? Porque tudo que nós criarmos em nossa vida, eu acho que o fundamento tem que ter, ao menos ser padrões do reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, ó, Mateus 6:10, né? Que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Então, Deus quer que o padrão do céu comece a se estabelecer na terra. E quando tem um padrão quebrado, por exemplo, você tem um divórcio numa casa, não é vontade de Deus, não é vontade do céu. Teve uma falha dentro de um princípio, ou na família, ou na família dos pais, num histórico daquela família, houve uma quebra de princípios. E ali houve um divórcio. Quando há um pecado, uma vida pecaminosa que não consegue se endireitar, é porque não é padrão do céu ensinado. Aquilo ali é uma quebra de princípio. A pobreza é a mesma coisa. Não tem pobreza no céu. Não existe. Não tem um ensinamento de que vem de lá. É porque em alguma etapa, naquela família, naquela geração, naquele país, naquela pessoa, se quebrou um princípio. Quando se estabelece os princípios do reino, a gente vai ser abençoado, vai ser restaurado naquilo que
Agora, claro que vai ser restaurado por um princípio celestial. Arão, Eu estou só aqui bebendo aí dos doutores, né? Penso assim, que a escassez, de alguma maneira, na grande massa das pessoas, ela é uma realidade. E há períodos na vida de um ser humano que ele vai passar escassez. Eu já tive escassez na minha vida. O que é escassez? Ausência. Escassez se define como ausência de um bem ou ausência de serviço a ser prestado. E nós, todo ser humano, ele passa por um período de escassez na vida. E a gente até precisa ter bons olhos sobre a escassez. É uma opinião pessoal minha. Porque se uma pessoa não consegue gerenciar bem a escassez, ela nunca vai estar pronta para gerenciar a riqueza. E gerenciar riqueza é muito mais desafiador do que gerenciar a escassez, né? Agora, a vontade de Deus não é que uma pessoa, uma família, um ser humano passe o resto da vida em escassez. Quanto mais rápido você sai da escassez, mais rápido você vai ter acesso à abundância. E a promessa de Deus e o desejo de Deus, eu penso assim, que desde quando Deus criou o ser humano, lá no Éden, Deus já criou o ser humano debaixo de uma abundância, né? Veja bem, o primeiro casal, antes de casar, Deus já deu a casa para eles. O Éden era a casa deles. Na verdade, quem inventou o condomínio fechado foi Deus, né? Porque é o Garden Eden, né? Já estava até fechado, teve que pôr sistema de segurança, tudo. Então, Deus não deu para Adão e Eva, sem preconceito, por favor, pessoas. Pessoal que está aí, tá? Às vezes a gente faz algumas colocações e a pessoa, às vezes, ela já vive um pouco a autoestima baixa, ela já começa a se sentir o patinho feio, né? Deus não deu para Adão e Eva uma casinha, minha casa, minha vida, um cômodo, não. Deus já deu um lugar, jardim, com árvores, com plantio, a abundância estava ali. O pecado dos dois os colocou numa posição de escassez. Então, a escassez, ela não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é a abundância, né? O Romanos diz, quando eu experimento, que se eu quero experimentar o que é bom, perfeito e agradável, precisa haver renovação da minha mente. Isso que eu acredito que a prosperidade é mais um estado de mente do que qualquer outra coisa. E se você não abrir a sua mente para mudança, entender qual é o plano de Deus, viver os princípios, né? Eu penso o seguinte, vou usar um exemplo aqui que parece desconecto do que a gente está falando, mas não é. Eu penso o seguinte, a Bíblia diz assim, que o homem de bem deixará herança aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Ora, se o pai de uma pessoa, se os seus pais, vocês que estão na live aqui, se o seu pai não te deixou nada, seu pai já partiu, por exemplo, meu pai e minha mãe já faleceram, né? Se o meu pai e minha mãe não me deixou nada materialmente, isso está revelando de que meu pai e minha mãe quebraram algum tipo de regra. Seja uma regra espiritual, seja uma regra administrativa, seja uma regra comportamental, seja uma mentalidade de escassez. Então, assim, toda pessoa que ainda permanece debaixo de uma certa escassez, por mais que a escassez tenha o seu lado bom, porque na escassez, ou a gente é escravo dela e ela nos governa, ou a gente decide ser senhorio sobre ela, como o Juscelio disse agora. Eu tenho que ser senhorio, inclusive da escassez. Quando eu começo a praticar princípios, as pessoas me perguntam assim, Arão, como é que você chegou ao nível de prosperidade que você chegou, de riqueza que você chegou? Qual é o seu grande segredo? Eu sempre falo o seguinte, não existe um segredo, né? Eu pratiquei desde muito cedinho um conjunto de comportamentos, um conjunto de regras e princípios bíblicos que o cumprir desses princípios, tanto administrativos, porque a Bíblia tem tudo que nós precisamos. A Bíblia é o manual perfeito para tudo que nós precisamos, de como administrar de forma correta, de como, por exemplo, eu com 19 anos de idade, né, o Irineu sabe disso, eu não lembro se o Juscelio esteve na minha ministração lá, ele pegou essa parte de que eu com 19 anos de idade, eu entendi o princípio de José
ensinando e orientando o rei Faraó sobre guardar a quinta parte. Eu estou com 59. Há 40 anos atrás, gente, 40 anos atrás, mais do que a vida de um monte de vocês que estão na live aqui, há 40 anos atrás eu comecei a guardar o que está aqui nessa palavra. Eu comecei a guardar 20% de tudo que eu ganhava. Eu era um jovem. 19 para 20 anos. Eu comecei a guardar 20% de tudo. Eu pergunto a vocês que estão na live. Uma pessoa que durante a vida dela inteira, chega aos 59 como eu, que para guardar 20% de um todo, eu tirava o que era de Deus, os dízimos, as ofertas, tudo do que ficava eu tirava 20% e eu ia me virar com o resto. Foram 40 anos. 40 anos. Para você fazer isso, você tem que viver abaixo do seu padrão. E um dos maiores segredos administrativos, segundo a palavra de Deus e também os ensinos seculares, se você quer ter uma vida financeira saudável, um dos principais fatores é gastar menos do que se ganha. Se você não ter uma receita de saída menor do que a de entrada, você não vai prosperar e ter saúde financeira nunca na vida. Eu, com 20 anos de idade, 19 para 20 anos, eu comecei a guardar a quinta parte. Há 14 anos atrás, 14, 15 anos atrás, a virada foi tão grande que eu comecei a viver com 20% e sobrar 80%. Mas foram anos praticando um princípio que está na Bíblia. Além disso, então veja bem, ó, eu vou gastar menos do que eu ganho, eu vou poupar, vou fazer um fundo de reserva. Esse fundo de reserva, ao longo do tempo, eu fui colocando no ativo, porque o maior e mais eficaz mecanismo de multiplicação financeira é o sistema de compra e venda. Então, você não só vai trabalhar e prestar um serviço, você vai pôr para girar. Paralelo a isso, o que eu fiz? O que o Arão fez? Ele nunca gastou mais do que ganhava, guardava dinheiro, colocou para aplicar, colocou para girar, e o Arão fazia o quê? Desde quando eu tinha 10 anos de idade, porque eu comecei vendendo estrume de vaca com 9, 10 anos de idade. Foi o meu primeiro produto. Mas eu já separava os dízimos e as ofertas, assim, xiita nisso, Caxias. Que é de Deus, é de Deus. Nunca abri mão da minha fidelidade com Deus, dizimando, ofertando. Quando eu entendi o princípio de primícias, eu fui primiciar. Então, uma vida gastando menos que ganha, uma vida fazendo uma reserva, se preparando, muito trabalho, porque também tem outro detalhe. Tem gente que quer prosperar, mas come o pão da preguiça, braço curto, não gosta de trabalhar. Né? Eu comecei 6 horas da manhã hoje, tô aqui com vocês trabalhando, gosto de trabalhar. Então, você é fiel a Deus, você gosta de trabalhar, você não gasta tudo que ganha, vai chegar uma hora que você vai começar a fazer a migração da vida escassa para uma vida abundante. E tudo isso é resultado de quê? De princípios, ter gratidão, como nós tocamos aqui, buscar ter uma vida correta diante de Deus, andar de forma correta, ser uma pessoa honesta. Então, esse conjunto de coisas, não tem outra coisa acontecer com a vida de uma pessoa. Ela vai prosperar. Ela vai chegar um momento da vida dela que ela vai ter até o que deixar para os filhos. Porque, veja bem, olha o que o versículo diz. O homem de bem deixa herança aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Ora, se os nossos pais só nos deixaram dívida, não deixaram nada, isso é prova de que eles quebraram princípios, ou administrativos, ou espirituais, ou comportamentais. Porque se eles obedeceram a palavra, nos princípios administrativos, nos princípios espirituais, honrando a Deus e tendo comportamentos corretos, não tem outra coisa acontecendo na vida deles. Vão prosperar. Interessante, pastor Arão, que eu acho que assim, são três grandes fundamentos para a riqueza para esse mundo. Primeiro é você, não nessa ordem, mas são esses os três grandes. Você ser um provedor para aqueles que Deus colocou na sua casa, aqueles que Deus colocou para você ser um provedor. Então, Deus te dá uma forma de ser um provedor para isso, de você ter uma boa medida. Segunda razão de você ter propósito de riqueza é você deixar uma herança para sua casa, porque a Bíblia diz isso.
E a terceira é você ter um comprometimento com o reino de Deus. Então, esses três fundamentos, se você aplicar eles correto na vida, você vai prosperar de maneira correta, de modo correto. Vamos fazer o seguinte, pastor Juscelio, traz uma palavra aí ainda, daí depois o pastor Arão ora, e a gente já está com 1 hora de live aí, tá? Tá Para não certo. tomar tanto tempo de vocês, eu sei que amanhã todo mundo vai viajar cedo e tal. E eu só queria Tá. falar para o pessoal o seguinte, ó, o livro está aqui, o livro que eu estou lançando essa semana, tá? Aqui, ó, Códigos da Riqueza. É um livro extremamente abençoador. Quem comprar essa semana o livro, vai ter uma mentoria comigo. Eu vou, com todos os que compraram durante a semana, vai ter uma mentoria gratuita. Você vai receber uma palavra e vai poder fazer perguntas também comigo na live, nessa mentoria. Vai ser uma mentoria ao vivo. Também ganha frete grátis para todo o Brasil essa semana. E você pode pedir o livro no comentário fixo que está aí, ó. Tá aí o endereço. Eu voltei aqui. Aí você só clicar aí nesse comentário aí, você vai ver que tem aí o endereço para você pedir o livro, tá bom? Pastor Juscelio. Qual é o valor Bom, do livro? 79,90. Páginas, número de São páginas? 330 páginas o livro. Muito conteúdo. bora? Então, bom, nas minhas considerações finais, eu entendo que isso é é uma laranja de muitos gomos, e a gente vai trabalhando alguns gomos aqui, mas em especial, né, dentro da minha proposta, que é um pouco mais pastoral, né, não são com as demandas tanto administrativas, ainda que eu entendo que a administração revela o caráter do reino, por isso ela é tão importante. Eu entendo que é um avião de duas asas. De um lado, você tem a administração. A administração ela revela o caráter do reino. Só que ela não despedaça a unção. Quem despedaça o jugo, quem despedaça é a unção. A unção despedaça o jugo, a administração não despedaça o jugo. Então, por isso que você pode ser um grande líder e você tem muitos administradores com você, mas quem despedaça o jugo é a unção que está sobre você. E, às vezes, o líder entrega o jugo para ser despedaçado pela administração. Ou ele tem uma unção tremenda, mas ele não tem uma administração que revela o caráter do reino. Então, vejo que essas duas asas do avião trazem um bom equilíbrio. Uma coisa que eu estou aprendendo nos meus dias atuais, eu tive uma expansão significativa nos meus últimos 4 anos aqui na cidade de Campinas. Então, e eu estou vendo cada vez mais a importância de você, como pessoa, crescer internamente. Eu penso que eu estou vivendo uma coisa que eu sempre temi e eu sinto que eu estou vivendo agora. O dilema de correr o risco de ser maior do lado de fora do que do lado de dentro. Sempre que você é maior do lado de fora do que o lado de dentro, você vai trabalhar de empregado para aquilo que você é dono. Então, a importância de você, como ser humano, crescer, para não viver o drama de Pedro, que desejava uma pesca grande e Jesus entregou. Só que ele não tinha rede para suportar. E a pesca estava ali a noite toda. Eu imagino Pedro perguntando: Senhor Jesus, aonde que estava esse peixe todo? E Jesus dizendo: olha, o peixe estava aí a noite toda. Não, não tem um palmo d'água que a minha rede não passou aí. Como é que eu não peguei nada? Isso é porque quando você jogava a rede para a direita, eu mandava o peixe para a esquerda. E se você jogasse a rede para a esquerda, eu mandava o peixe para a direita. Porque você não tinha uma rede para suportar o peixe que eu queria entregar. Então, às vezes, a gente está de olho na pesca milagrosa e não deixa Jesus consertar as redes. A nossa malha moral, nossa malha de integridade, nossa malha nossa fibra moral, por assim dizer. Então, eu hoje trabalho muito mais para a gente crescer, para hospedar a prosperidade. Encerrando, eu diria o seguinte: no plano de expansão da pesca milagrosa, Jesus chamou a igreja para 2 ações. Ele disse: olha,
dá um pouquinho que vocês têm na mão, que eu vou criar um plano de expansão e um plano de multiplicação. E eles perguntaram, qual é o nosso papel? Vocês têm 2 papéis, no começo e no fim. Qual é? Primeiro, no começo. Organize de 50 em 50 e de 100 em 100. E depois que Jesus opera o plano de expansão, o milagre da multiplicação, e Jesus diz, agora entra vocês de novo. E qual é a nossa parte? Junte tudo para que nada se perca. Então, Jesus chamou eles para se organizar para o milagre e depois se organizar para não desperdiçar o milagre. Porque todo milagre gera desperdício. Quem já teve uma visitação sabe o que eu estou falando. E a gente não se organiza nem para hospedar o milagre, nem para desperdiçar o milagre. A gente quer operar o milagre. Então, penso que esses conceitos, obviamente, aqui dentro de um plano teórico, na prática, quando você tem a teoria, aplicar a prática fica mais fácil, porque você não está cego na situação, você tem um conceito em mente. Então, eu penso que preparar-se como pessoa, como cidadão, ter uma internalidade bem trabalhada para hospedar a prosperidade que Deus queira dar, seja por meio de estratégia, de ideias, ou até mesmo de uma visitação que vem de nem onde você espera. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Boa palavra, boa palavra. Pastor Arão, ora com o povo aí, porque assim, ouvindo vocês, a gente passaria 2 dias aqui sem problema nenhum. Mas eu tenho um compromisso assim, tem pessoas me esperando num lugar, numa reunião ainda hoje, e eu sei que amanhã cedo vai viajar, e o pessoal que está ouvindo a gente, obrigado por estar com a gente aí, ó. É muita palavra de sabedoria trazida aqui por esses homens aí. Guarde no seu coração essa palavra, como uma flecha entra num alvo, você tem que guardar a palavra no seu coração. Pastor Arão, abençoa o povo aí e Amém. nós vamos encerrar. Só dizer para vocês, concordando totalmente aí com o final do Juscelio, nossa vida é resultado de um equilíbrio. Você vai honrar a Deus em cima de todos os princípios e buscar uma boa gestão. Tudo isso está na palavra. E cuidar do seu interior. Porque eu acredito que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. E aí não tem Deus, não tem uma vida com Deus, uma vida de família destruída. E isso é vazio. O dinheiro, a riqueza sem as bases da nossa vida, com Deus, com família, é tudo vazio, tudo isso. Então eu quero orar por vocês agora, vamos pedir para que Deus possa estar abençoando. E mais uma vez eu queria desafiar vocês aí a adquirir o livro do Irineu, né? Tanta riqueza escrita aí nessas 300 e poucas páginas, que você já entra aí agora, faça a reserva do seu livro, peça e vai estudar a palavra de Deus através desses ensinos, desse mestre aí que Deus nos deu, que tem sido tanta bênção para nós durante tanto tempo. Senhor Deus, eu quero colocar agora a vida dos seus filhos em tuas mãos, quero colocar a vida do pastor Irineu, seu ministério, ó Deus, que a graça de Deus continue se derramando sobre a vida dele, dando sabedoria, para que ele possa trazer todo o ensino daquilo que Deus tem derramado sobre a vida dele, para todos que estão conectados e que a graça de Deus seja manifesta através dele. Também pedir pelo Juscelio, pelo seu ministério, Jesus. Que onde Deus tem colocado ele, esteja debaixo da tua bênção, da tua provisão sempre. Coloca a minha vida, nossas famílias nas tuas mãos e pedimos por cada uma das pessoas que estão nessa live, há pessoas que provavelmente precisam nesse momento agora, precisam de uma intervenção de Deus, não só talvez na área financeira, mas na sua saúde, na sua vida espiritual, um milagre dentro da sua estrutura de família, que a mão de Deus esteja sobre a vida dos seus filhos, cada um que estão conectados aqui, que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento e um desejo profundo pela vida de Deus, para poder liberar o melhor de Deus para cada um que estão conectados com a gente. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. E amém. Abraço, Juscelio. Abraço, Irineu. Deus abençoe vocês. Bom estar junto com vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Beijo no coração para vocês aí. Todo mundo que assistiu a live com a gente vai ficar gravado aqui. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Amém.